Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Aqui nós analisamos a realidade política, social e jurídica à luz da lei de Deus, partindo da convicção reformada e reconstrucionista de que não existe neutralidade. Ou as nações se submetem à revelação divina, ou inevitavelmente caminham para a tirania, o confisco e a injustiça institucionalizada. No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema extremamente atual e revelador: vistoria obrigatória. Quando o Estado rouba em nome da segurança. Um projeto de lei que propõe a vistoria obrigatória de veículos com mais de 5 anos vem sendo apresentado como uma medida técnica preventiva. Mas, por trás desse discurso, há uma questão muito mais profunda. Quem é, de fato, o dono do seu carro? A partir do 8º mandamento, não furtarás, vamos demonstrar que esse tipo de imposição estatal não é moralmente neutra, nem biblicamente legítima. Trata-se de mais um exemplo de como o Estado moderno assume para si prerrogativas que não lhe pertencem, exercendo controle ilegítimo sobre a propriedade privada e transformando a segurança em justificativa para o roubo legalizado. Portanto, se você quer entender por que esse tipo de medida viola a lei de Deus, distorce o conceito de autoridade civil e contribui para a expansão do estatismo sobre a vida e os bens do cidadão, fique comigo até o final. Vamos ao primeiro ponto do vídeo: a propriedade privada na lei de Deus e os limites da autoridade civil. A primeira coisa que precisamos estabelecer é algo que o Estado moderno deliberadamente tenta confundir: o conceito bíblico de propriedade. Segundo as Escrituras, a propriedade privada não é uma concessão do Estado, nem um privilégio revogável por burocratas ou governantes civis. Ela é uma ordenança divina, derivada diretamente da soberania de Deus e do mandato dado ao homem para administrar a criação. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus é o proprietário último de todas as coisas. Salmo 24:1. Mas isso não elimina a propriedade humana, ao contrário, a fundamenta. O Senhor delega ao homem a posse real e responsável de bens, terras e recursos. Essa posse não é simbólica nem provisória. Ela é reconhecida, protegida e regulada pela própria lei de Deus. É exatamente por isso que o 8º mandamento, não furtarás, Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19, faz sentido. Não se pode roubar aquilo que não pertence legitimamente a alguém. O mandamento pressupõe, portanto, a existência objetiva da propriedade privada e assim estabelece o direito de usufruir dela. Quando o Estado passa a agir como se os bens do cidadão estivessem sob a sua tutela permanente, condicionando o uso da propriedade a autorizações constantes, taxas recorrentes e inspeções compulsórias, ele está, na prática, negando esse princípio bíblico e subvertendo o 8º mandamento através do controle ilegítimo, uma vez que controlar implica ter posse. Portanto, controlar ilegitimamente implica ter posse ilegitimamente. E ter posse ilegitimamente é roubo. O que está em jogo não é apenas uma vistoria técnica, mas a afirmação implícita de que o indivíduo não é plenamente dono daquilo que adquiriu legitimamente. A função do Estado, à luz das Escrituras, é estritamente limitada. A autoridade civil existe para punir o mal objetivo, crimes reais, como furto, violência, fraude e homicídio, e para proteger a ordem jurídica conforme a lei de Deus.
O Estado não foi instituído para administrar a vida cotidiana do cidadão, nem para fiscalizar preventivamente bens privados, como se todos fossem suspeitos até prova em contrário. Essa lógica é estranha à cosmovisão bíblica e típica de regimes estatistas. A vistoria obrigatória para veículos com mais de 5 anos revela exatamente esse desvio. O cidadão que não cometeu crime algum é obrigado a submeter seu bem a uma inspeção estatal periódica, sob pena de sanções. Isso significa que o Estado se coloca como árbitro permanente da legitimidade do uso da propriedade, algo que a lei de Deus jamais autorizou. Sob o prisma do oitavo mandamento, isso configura uma forma clara de furto institucionalizado, não apenas pelo custo financeiro imposto, taxas, deslocamentos, tempo e eventuais multas, mas também pela usurpação do direito de domínio. O roubo, na perspectiva bíblica, não se limita a tomar fisicamente o objeto. Ele inclui toda forma de retenção injusta, controle ilegítimo e expropriação indireta daquilo que pertence ao próximo. Portanto, quando o Estado afirma que você só pode usar o seu carro se ele autorizar, inspecionar e validar continuamente esse bem, o que está sendo dito na prática é o seguinte: a propriedade não é plenamente sua, ela é do Estado, e você é apenas um usuário condicionado. E isso é uma negação frontal do oitavo mandamento e da própria ordem moral actual estabelecida por Deus. Segundo ponto, segurança como pretexto moral para o roubo estatal. Uma vez que o conceito bíblico de propriedade e os limites legítimos da autoridade civil estão claros, precisamos agora analisar o principal argumento utilizado para justificar a vistoria obrigatória, o apelo à chamada segurança pública. Esse discurso é apresentado como moralmente neutro, tecnicamente necessário e socialmente responsável. Mas, à luz da lei de Deus, ele se revela profundamente problemático. Na cosmovisão bíblica, o fim não justifica os meios. Nenhuma autoridade pode violar um mandamento divino alegando boas intenções. O oitavo mandamento, não furtarás, Êxodo 20:15, Deuteronômio 5:19, não contém cláusulas de exceção para o Estado, nem abre espaço para furtos praticados em nome da prevenção, deficiência ou da segurança coletiva. Roubo continua sendo roubo, ainda que legalizado por decretos ou projetos de lei. O que o Estado faz ao impor vistorias obrigatórias preventivas é punir todo cidadão como um potencial infrator, invertendo completamente o padrão bíblico de justiça. A Escritura ensina que a punição civil deve ser aplicada após a constatação objetiva do mal, nunca de forma presumida. Textos como Deuteronômio 19:15 estabelecem que ninguém pode ser condenado ou penalizado sem prova concreta e testemunho válido. A vistoria compulsória, no entanto, parte do pressuposto de culpa. O veículo é considerado irregular até que o Estado declare o contrário. Além disso, o apelo à segurança funciona como um mecanismo retórico de neutralização moral. Quando o Estado diz é para a sua segurança, ele tenta silenciar qualquer questionamento ético, como se a segurança fosse um valor absoluto acima da lei de Deus. Mas a Bíblia jamais trata a segurança como um princípio supremo. Pelo contrário, ela afirma que a verdadeira proteção vem da obediência à ordem divina.
não da expansão do controle estatal. Salmos 127:1. Outro ponto fundamental é que a Escritura condena explicitamente o uso do poder civil para enriquecimento injusto e opressão econômica. Em 1 Samuel 8, 11 a 17, o profeta descreve com clareza o padrão típico de governos civis centralizadores. Eles tomam, exigem, confiscam e sobrecarregam o povo sob o pretexto de governar legitimamente. A vistoria obrigatória segue exatamente essa lógica, criando custos adicionais, taxas, multas e dependência burocrática. Tudo sem que haja crime real e objetivo prévio. O livro de Provérbios também é incisivo ao condenar a exploração institucionalizada. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Provérbios 29:4. Quando o Estado cria exigências artificiais para justificar arrecadação e controle, ele deixa de cumprir sua função ministerial no âmbito civil e passa a agir como violador direto do oitavo mandamento. Portanto, o discurso da segurança não passa de uma cortina moral. Ele não transforma injustiça em justiça, nem confere legitimidade bíblica a práticas que Deus condena. Quando o Estado usa a segurança como justificativa para restringir o uso da propriedade, impor custos compulsórios e condicionar o domínio legítimo do cidadão à sua autorização contínua, ele está praticando furto, roubo institucionalizado, ainda que revestido de legalidade. Terceiro ponto, o Estado como falso redentor e usurpador da soberania divina. Quando o Estado ultrapassa os limites estabelecidos por Deus e passa a regular, controlar e condicionar o uso da propriedade privada sob o pretexto de promover o bem comum, ele deixa de exercer uma função ministerial legítima e assume um papel teologicamente messiânico. Nesse ponto, o problema já não é apenas jurídico ou econômico, mas idolátrico. É profundamente religioso. O Estado passa a se apresentar como fonte de ordem, proteção e salvação social, funções que pertencem exclusivamente ao Senhor. A Escritura é clara ao afirmar que a soberania pertence somente a Deus. Salmos 24:1. Embora Deus delegue autoridade real e limitada aos governantes civis, essa delegação nunca é absoluta nem irrestrita. Daniel 2:21. O Estado não é senhor da vida, da consciência ou da propriedade do homem. Ele é apenas um instrumento subordinado à lei de Deus. Êxodo 18:21 a 22. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 19, 18 a 21. Romanos 13, 1 a 4. Quando essa subordinação é rompida, a autoridade civil se converte em tirania. Ao impor vistorias obrigatórias como condição permanente para o uso de um bem legitimamente adquirido, o Estado age como se fosse o guardião último da ordem social, negando na prática que a responsabilidade moral primária pertence ao indivíduo diante de Deus. Ezequiel 18:20. O cidadão deixa de ser visto como um agente moral responsável e passa a ser tratado como um risco a ser administrado. Essa lógica não é bíblica. Ela é própria de sistemas que substituem a ética divina por engenharia social. A Bíblia descreve esse tipo de poder centralizador como uma forma de opressão pelo governo civil. Em 1 Samuel 8,
Israel pede um rei como as outras nações. E o Senhor, por meio de Samuel, adverte que esse rei tomaria bens, recursos e trabalho do povo, sempre alegando necessidade administrativa. 1 Samuel 8, 11 a 17. O texto não apresenta isso como progresso, mas como juízo. O padrão se repete sempre que o Estado se arroga o direito de tomar, regular e condicionar aquilo que Deus concedeu ao homem. Esse comportamento revela uma tentativa de usurpação da soberania divina, uma violação do primeiro mandamento. Êxodo 23, Deuteronômio 5:7. O Estado passa a legislar como se sua palavra tivesse autoridade moral final, deslocando a lei de Deus do centro da vida pública. Isaías 10, 1 a 2. Quando decretos humanos são estabelecidos, estamos diante de um conflito direto de lealdades. A Escritura não deixa dúvida sobre qual delas deve prevalecer. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Além disso, ao prometer segurança por meio de controle, fiscalização e regulamentação constante, o Estado assume uma função redentora falsa. Ele se apresenta como aquele que pode remover o mal, prevenir o pecado e garantir ordem perfeita por meios coercitivos. No entanto, a Bíblia afirma que a verdadeira segurança não procede do poder humano, mas da obediência à lei de Deus e da confiança em sua providência. Provérbios 21, 31. Salmos 33, 16 a 17. Quando o Estado se coloca como salvador, ele compete diretamente com Deus. Essa pretensão redentora é denunciada nas Escrituras como arrogância típica dos impérios ímpios. Babilônia, símbolo clássico do poder estatal autônomo, é descrita como aquela que diz em seu coração: eu sou e fora de mim não há outra. Isaías 47, 8. Essa linguagem não é meramente política, é teológica e religiosa. Sempre que uma instituição criada se coloca como fonte última de ordem e proteção, ela incorre em blasfêmia e idolatria funcionais. Portanto, a vistoria obrigatória não deve ser analisada apenas como uma política pública isolada, mas como expressão concreta de uma cosmovisão estatista e antagônica à fé cristã. Ao condicionar o uso da propriedade à sua autorização contínua, o Estado afirma, na prática, que ele é o verdadeiro soberano. E essa afirmação entra em choque direto com a confissão cristã de que Cristo é o Senhor sobre todas as áreas da vida. Colossenses 1, 16 a 18. Quarto ponto. A resposta cristã. Retorno à lei de Deus e resistência ao roubo institucionalizado. Bem, diante de tudo o que foi exposto, a pergunta inevitável é: qual deve ser a resposta cristã a esse tipo de medida estatal? A Escritura não nos autoriza nem ao conformismo passivo, nem à rebeldia anárquica. A resposta bíblica é muito mais profunda: submissão a Deus acima de tudo, e a avaliação de toda autoridade à luz da sua lei. Deuteronômio 4 a 6. O cristão não pode aceitar como legítimo aquilo que Deus chama de pecado. Se o oitavo mandamento proíbe o furto, inclusive em suas formas indiretas e institucionalizadas, Êxodo 20:15, então, nenhuma lei humana pode transformar roubo em justiça, visto que nenhuma lei humana possui peso normativo. A legalidade civil não redefine o padrão de justiça. Ela deve ser julgada pelo padrão de justiça, o qual é definido tão somente por Deus mediante a sua lei revelada na Escritura. Isaías 33, 22, Tiago 4:12, Deuteronômio 16, 20.
Quando o Estado legisla autonomamente ou contra a lei de Deus, ele perde sua legitimidade moral naquele ponto específico. O Estado não tem legitimidade alguma para inventar qualquer nova lei. Antes, ele deve buscar descobrir a lei já revelada proposicionalmente na palavra de Deus. Êxodo 18, 16, 20. Isso significa que o papel do cristão é denunciar, resistir e confrontar intelectualmente essas estruturas injustas, chamando o Estado de volta ao seu lugar de servo, não de senhor. Romanos 13, 4. O governante civil é ministro de Deus para punir o mau objetivo, não para criar novas formas de controle sobre cidadãos inocentes. Quando ele faz isso, deixa de servir a Deus e passa a servir a si mesmo. Ezequiel 34, 2 a 4. A resistência cristã começa pela recuperação da cosmovisão bíblica da propriedade. A Bíblia afirma que o fruto do trabalho pertence legitimamente ao trabalhador. Êxodo 20, 15. 22, 14 a 15. Levítico 19, 13. Deuteronômio 24, 14 a 15. Provérbios 12, 27. 1 Coríntios 9, 9. Qualquer sistema que trate a propriedade privada como uma concessão revogável do Estado está em oposição direta à ordem criada por Deus. Defender a propriedade não é egoísmo, é obediência ao mandamento divino. Além disso, a igreja precisa abandonar a ilusão de neutralidade política e moral. Não existe política pública neutra. Ou as leis civis se fundamentam na justiça de Deus, ou se fundamentam na rebelião do homem contra Deus. Salmos 2, 1 a 3. Quando líderes cristãos se calam diante do avanço do estatismo, eles não estão sendo prudentes, estão sendo cúmplices por omissão. Ezequiel 3,18. E violando o segundo mandamento, operando com a existência de um sistema concorrente com a autoridade da lei de Deus. O chamado bíblico é para que as nações sejam discipuladas, ensinadas a obedecer tudo o que Cristo ordenou, inclusive no campo político e da autoridade civil. Mateus 28, 18 a 20. Cristo não é Senhor apenas da igreja, mas Rei das nações. Apocalipse 1, 5, 11, 15, 19, 15. Onde sua lei é rejeitada, a tirania cresce. Onde sua lei é honrada, a liberdade verdadeira floresce. Salmo 119, 45. Portanto, a vistoria obrigatória para veículos com mais de 5 anos não é um detalhe técnico irrelevante. Ela é um sintoma de um problema espiritual e religioso profundo. A substituição da lei de Deus pela vontade do Estado. Denunciar isso é parte do testemunho cristão fiel em uma era de idolatria política. Concluímos, então, reafirmando aquilo que a Escritura sempre ensinou. O Estado não é dono do seu carro, da sua casa ou do fruto do seu trabalho. Ele é servo de Deus e deve permanecer dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu. Tudo o que ultrapassa esses limites não é autoridade legítima, é roubo com selo oficial. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o vídeo até aqui no final. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no IMTTRB.